E aí pessoal, tudo bem? Já se passa da meia-noite, portanto é mais ou menos 1h25 da manhã. Estou fazendo um conteúdo para você aqui que acompanha o meu canal. E hoje é dia de jogo da base do Santos, né? Os meninos comandados pelo Orlando Ribeiro. O jogo vai ser às 21h45, o jogo vai ser lá no estádio do Água Santa, melhor dizendo, esse mesmo Água Santa. O Santos, se empatar, continua na primeira colocação. Mas o Santos tem que ganhar, que é a coisa certa a se fazer. A gente vai falar um pouco mais sobre essa partida daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Yeah. E aí pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim na área, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreva principalmente, dê o seu like que é importante para disseminar cada vez mais esse canal, para a gente ajudar todo mundo que gosta dos conteúdos que falam a respeito do Santos. Pessoal, vamos lá. O Santos tem uma partida importante, pessoal, pelo amor de Deus. O Santos tem uma partida importante. Por quê? O Santos, com jogos que o Santos conseguiu ganhar as duas partidas, com uma diferença de gols pró, né, que o Santos tem dentro dessa competição, em cima do segundo colocado, o Água Santa. O Santos quer manter nessa situação e passar para a fase de mata para jogar contra o segundo colocado do grupo 25, que nesse caso, o primeiro colocado seria o Juventude e o segundo, Sport Clube São Bernardo. Eu estava dando uma olhada nos melhores momentos, na verdade, o jogo na íntegra, né, que foi transmitido pela Federação Paulista de Futebol, e o jogo já no primeiro tempo aconteceu acho que 4 gols, foram 3-1 para o time do Juventude, fora os ameaços. Depois o Juventude conseguiu fazer mais um gol e o jogo fechou 4-1. Então, definidos, era um jogo já que já estavam classificados, essa era que é verdade. Iriam, a exemplo do que vai acontecer com o time do Santos e Água Santa, definir quem ficaria em primeiro da chave, né? É um jogo de classificados, assim como acontecerá com o jogo do Santos nesta quarta-feira, às 21h30. O jogo terá transmissão do Sport TV, pessoal, fica ligado aí. Então, para esse jogo especificamente, eu estava dando uma sapiada na internet para a gente vir aqui fazer o conteúdo para você. Eu estava vendo uma entrevista que foi concedida do Orlando Ribeiro ao GE, né, que tem possibilidades de fazer mudanças dentro da equipe. Agora, você acha que o Orlando Ribeiro vai arriscar? Por que eu falo isso? O time do Água Santa é um mero adversário do Santos nos campeonatos internos que tem aqui no estado de São Paulo. Campeonato Paulista e tudo mais. Então criou-se, de uma certa forma, a gente que acompanha as categorias de base constantemente, uma rivalidade, pessoal. Então, o Santos vai jogar no estádio do Água Santa. Eu venho falando aqui que é um jogo que para mim é um jogo especial, porque os dois times já estão classificados. Então, por essa rivalidade, eu não sei como vai ser lá a liberação da torcida do time do Santos, né? Um estádio que tem pouca capacidade, a exemplo do que acontece com o time mais glorioso do mundo. Mas mesmo assim, a torcida do Santos vai em peso para assistir essa partida, que dará mais um passo para o Santos fazer uma partida contra, se o Santos ficar na primeira colocação. Evidentemente nós torcemos que isso aconteça. Vai jogar contra o Sport Clube São Bernardo, essa é a perspectiva, pelo menos dos torcedores santistas, que em tese, vamos dizer assim, eu estava assistindo o jogo, não só pela vitória do time de Juventude por 4-1, mas pelo jogo que o Juventude se propõe a fazer. É muito mais difícil, em tese, o time do Sport Clube São Bernardo, eu estou falando em tese, seria mais apto a jogar com a equipe do Santos. Por que perdeu? Evidente porque perdeu. Que casa muito com o estilo do Santos. Apesar, pessoal, que eu vou falar uma coisa para você. Nessa fase do campeonato, nessa situação de mata, né? Antes mesmo do Santos fazer essa partida importante contra o time do Água Santa, esperamos que o Santos termine essa fase, né, de classificação, indo para a fase do mata-mata com um empate, ou tentar a vitória de qualquer maneira, que isso é importante para pegar o segundo do grupo 25, que no caso seria o Sport Clube São Bernardo. O Santos consiga colocar o seu jogo, né? O Santos consiga fazer o seu jogo
que é um jogo de passe, um jogo de muito vigor físico. O Santos tem muitos jogadores novos, né? Você tem lá o Luca Meireles, que era do sub-17, tem meninos aí novíssimos, que é a primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na contrapartida, e quase saindo, tem o Balão, que é só a última copinha, já, se eu não me engano, acho que é a segunda ou terceira dele. Tem lá o Correia, né, que é o lateral esquerdo, o Diogo Correia, que é o lateral esquerdo do time do Santos, que também é a sua última copinha. Então, as coisas vão se renovando, esses jogadores vão pegando casca, vão se fortificando ao longo das copinhas, porque tem jogadores ali que ficarão mais umas 2 ou 3 copinhas, né? E a informação que a gente tem é que o Fábio Carille, independentemente do que está acontecendo, com essa situação, se ele fica, se ele não fica, com esse imbróglio todo que está acontecendo nos bastidores a respeito do pagamento, da multa rescisória lá com o time da segunda divisão do Japão, o Santos fala alguma coisa, o presidente do time do Santos, Marcelo Teixeira, fala que não passa confiança, bom, enfim. Ele está observando sim os garotos da base, né? E de repente algum jogador dali, por mais que a gente ache que não existe jogador pronto de verdade, a gente tem que pensar que existem jogadores aptos, e existem jogadores que darão certo, outros que não darão certo na equipe do Santos, mas que em outras equipes se darão muito bem. A gente tem que ter um olho clínico, principalmente daqueles que estão lá no dia a dia, vendo esses garotos jogarem. De repente ele pensar um jogador ali que de repente pode ser interessante para o esquema tático, né, do Carille, jogar com um time que tem uma sustentação de marcação assim muito avantajada para poder dar uma liberdade, tirando a pressão do garoto, né, para ele poder fazer o jogo que ele gosta de fazer. Pode ser isso, né? Por que não um garoto de repente pensar ali? Mas voltando ao jogo do Santos, é importante que o Santos consiga uma vitória no jogo contra o Água Santa. Vai ser fácil, Vargas? Absolutamente. Não será, pessoal, não será. Mas é um jogo divisor de águas, porque além do Santos ganhar, o Santos pode escolher o seu adversário. No caso, o adversário, na verdade, já está definido, né? Que se o Santos permanecer nessa primeira colocação dentro da sua chave, o Santos conseguirá jogar contra a equipe do Sport Clube São Bernardo, que hoje perdeu do time do Juventude, jogando acho que lá no 1º de maio em São Bernardo, no ABC, lá no Baetão, melhor dizendo, por 4-1. Eu espero realmente que os garotos da base do time do Santos se dêem muito bem, né? A perspectiva é que o Santos faça um jogo legal, né? Não me parece que vai chover, espero que não, né? Porque se isso acontecer, principalmente no estado de São Paulo, depois das 4h30, tem chovido bastante. Só espero que nesse horário que o Santos jogará, às 21h45, jogo de televisão, é assim, pessoal, infelizmente. Eu estava dando uma olhada na tabela, é o único jogo que está nesse horário, né? Às 21h45. Inclusive tem um jogo hoje de manhã, porque já passou da 1h da manhã, acontecerá às 8h45. Até marquei o jogo aqui, ó. Vai ser entre Joinville e Red Bull. Ao contrário disso, o Santos será o último jogo desse dia 10, né? Que é o último jogo de fase de classificação. Esperamos que o Santos se dê muito bem. Essa é a perspectiva. O time que tem destaques aí, não sei o que vai acontecer, torço se o Miguelito ficar em campo, né? Orlando Ribeiro, depois dessa entrevista que ele deu ao AGE, não sei o que ele vai fazer, se ele vai permanecer com a mesma equipe. Só que ele não tem muita alternativa, essa que é a verdade. Quem que ele vai trocar ali? Ele vai tirar o Miguelito para pôr quem? Né? O Miguelito tem uma certa experiência, é bem verdade, que a gente precisa ver um pouco mais de participação, talvez. Eu já vi o Miguelito em outros confrontos sendo muito mais ativo, né? Eu não vou tocar no assunto que aconteceu no final, acho que no começo do ano passado, né? Que teve o problema lá da mãe dele e tudo mais. Eu sei que isso é um problema gravíssimo, né? Que isso qualquer pessoa sente. A gente que tem mãe ainda, a gente sabe muito bem disso. Mas a gente não pode julgar, pessoal. Agora, o Miguelito, eu acho não, tenho absoluta certeza que ele joga mais do que ele está jogando. Ele está participando de uma certa forma bem. Houve uma melhora do futebol dele do primeiro jogo para o segundo, porque o primeiro jogo realmente foi muito embaçado. O Santos ganhou do Remo
por 2-1 de virada, um jogo assim, campo pesadíssimo, muita chuva, né? Aquela poça d'água do caramba. Ali no sistema defensivo o Santos pode mudar, pode fazer alguma alteração, não sei, tem zagueiros para isso. Tem zagueiros que nesse 7-1 conseguiu até fazer o gol, né? Que estava lá no banco de reservas. De repente ele pode jogar com 3 zagueiros, não sei. Tem as laterais que tem possibilidade de mudança. Tem muita coisa que pode acontecer. Alguns jogadores que estão no banco de reservas como opção podem entrar como titular. Só que é o seguinte, pessoal. Ele fazer essa mudança nessa altura do campeonato pode ser uma saída e ele vai ter que pensar nisso. Por quê, Vargas? Porque hoje é dia 10, os jogos de mata começarão já nessa sexta-feira. Então, dia 12 e dia 13 já serão conhecidos os times que já passarão de fase. Perdeu ou caiu fora, pessoal. Essa que é a realidade, que nem eu falei para você. São 7 fases, né? Com 128 times, amanhã se definirá os 64 times. Se eu não sou muito bom de matemática, pelo menos eu sei a minha calculadora, mas eu creio que vai ser jogos assim muito bons amanhã, que definirão muita coisa. Jogos estratégicos, jogos com o mesmo pensamento que o torcedor santista e o técnico Orlando Ribeiro terá. Tem que permanecer na primeira colocação, porque em tese pega o time do Esporte Clube São Bernardo, que é um time considerado menos forte que o time do Juventude, e assim continuará, né? A gente não sabe. O Santos tem jogado bem nas Taças São Paulo que vem participando, né? Foi finalista, um ano perdeu infelizmente para o Palmeiras, depois ganhou o Campeonato Paulista, depois foi lá para as semifinais, né? Perdeu lá para o time do América na Vila Belmiro, eu lembro muito bem desse jogo. O Santos, de uma certa forma, vem participando muito bem. Então a perspectiva do Santos se dar bem nessa copinha, eu torço para que isso aconteça. Só que isso não é uma garantia, né, pessoal? Então, à medida que as coisas vão acontecendo dentro da competição, você que está ligado no canal Vargas Santos TV, eu sempre falo o seguinte: o Santos vai pegando uma casca à medida que vai passando de fase, né? A gente sabe que são outros jogadores, a gente sabe a deficiência da base esse ano, que não é tão forte como os anos anteriores, né? Muitos jogadores estouraram, saíram, né? Lucas Barbosa, por exemplo, tem um monte de jogador aí que não é, que é tem mais de 20 anos, que foram sustentação para o time do Santos, que era uma mistura de jogadores experientes, jovens, né, da base mais experientes, com aqueles que estavam subindo do sub-17. Bom, pessoal, é isso aí. O Santos vai jogar amanhã não, vai jogar hoje contra a equipe do Água Santa. Esperamos que o Santos consiga um bom resultado, essa é a perspectiva, e o Santos consiga ser o primeiro colocado para, em tese, pegar o segundo pior colocado ali na chave 25, que no caso, o classificado também, Esporte Clube São Bernardo. Abraço para você. Tchau, pessoal.